nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Rogério. Muito obrigada. Nós vamos fazer 2 orações. Eu vou fazer uma oração. Depois o senhor pastor faça a oração, já inicia a mensagem em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Grandioso Pai, Tu que és imortal, invisível, Criador e mantenedor de todas as coisas, a Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor a Ti. Estamos, Senhor Deus, nessa manhã, na verdade, madrugada, para honrar e glorificar Teu santo nome. Tu sabes o que acontece neste planeta. Cada folha que cai, o Senhor já sabe que aquela folha caiu. Tu tens o controle de tudo. Nos abençoe para que possamos fazer a Tua obra, que o inimigo seja repreendido no meio de nós, e que Teu nome possa ser exaltado, a Tua palavra possa ser explanada, e que ela possa achar guarita em nossos corações. Abençoe mais uma vez o Teu servo, o pastor Rogério, que ele venha falar imbuído pelo Teu Santo Espírito, e que nós outros também possamos estar recebendo essa mensagem através do Espírito Santo também. Que esse mesmo Espírito Santo possa ser derramado em nós nesta hora e sempre. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa programação que estamos dedicando a Ti e para o nosso crescimento espiritual também. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, por acaso houver, que o Senhor venha nos livrar do mal, abra a nossa mente, nos dê entendimento, discernimento, inteligência dos altos céus para entender a Tua palavra. Te suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor Deus. Pai eterno, Deus bendito, em Tuas mãos colocamos, Senhor, a nossa história, nosso desejo intenso de Te servir, de Te adorar, de Te amar. Vem estar, Senhor, conosco, nos guardando e nos protegendo, nos animando e nos confortando. Estes dias tão desafiadores, só o Senhor pode nos socorrer em meio a tantas debilidades. Fica conosco, bom Pai. Nos auxilie nesse estudo que é tão importante, porque a mensagem que foi trazida por Ti naquele tempo, no momento em que o Teu povo mais precisava, no momento em que eles estavam afastados da genuína vontade do Senhor, que era viver pela fé. Que hoje, ao estudarmos este conteúdo, nós tenhamos esse discernimento e nos voltemos para Ti por completo. Ensina-nos a como compreender aquilo que iremos ver, Senhor, porque o conteúdo é maravilhoso demais, é poderoso demais. Por isso não queremos agir como nós mesmos,
mas através do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, oramos por cada um que aqui está. Amém. Bom, hoje nós vamos começar uma outra disciplina, assim tenho chamado, porque na verdade veio quase que uma sala de aula, né, onde cada dia nós temos conteúdos diferentes. Hoje é o livro Estudos sobre a Fé. Se vocês estão me vendo, ou já compartilhei a tela, deixa eu ver. Não, ok, não compartilhei. Aqui está, Estudos sobre a Fé, capítulo 11, na nossa sequência, esse é o capítulo. Se vocês conseguem ver o meu rosto, esse aqui é o livro, tá? Estudos sobre a Fé. Conseguimos, Vocês pastor. Ah, que bom. Vocês já receberam esse livro através daquele link, era só clicar em cima daquele PDF, clicava em cima do Sim. nome do livro, você conseguia baixar. Então eu vou dar sequência aqui. Esse livro possui algumas notas de rodapé algumas vezes, e nós fazemos questão de ler. Então vamos lá. Não recebais em vão a graça de Deus. Quem escreveu foi Jones, como nós chamamos. É possível o crente receber graça suficiente para mantê-lo livre de pecar? Sim. De fato, todos podem ter o suficiente para guardá-los de pecar. O suficiente é dado. E é dado para esse propósito. Se alguém não tem essa medida, não é porque o suficiente não lhe foi dado, mas sim porque ele não recebe o que foi dado. Quer dizer, se alguém não alcança a vitória e o abandono do erro, não é porque não lhe foi dado, mas é porque ele não recebe o que foi dado. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A proporção ou a medida do dom de Cristo constitui ele próprio por completo. E esta corresponde à medida de toda a plenitude da divindade, corporalmente. Isto é, Cristo veio com toda a plenitude da divindade. E quando ele se entrega em nosso favor, Deus está dando o seu melhor para cada um de nós. Não há um limite para toda a plenitude da divindade. Trata-se de algo ilimitado, cujo alcance é a infinitude de Deus. Lembre-se, não há impossíveis para Deus. Lembre-se que Deus é onipotente. Todavia, O som sumiu. Sim, a conexão dele caiu, com certeza. em casa, eu vou Voltou. seguir então, o livro aqui, eu devo continuar. Bem, Pastor, seu áudio está vindo embolado. O áudio está falhando, pastor. vocês estão me ouvindo agora melhor? Sim. Sim. Tá bem. Eu só não vou conseguir compartilhar na tela, tá bem? Porque a energia aqui acabou. Agora voltou. Mas o computador não está ligando. Bom, eu vou seguindo aqui. Ok. Pastor, qual é a página do livro físico?
99. Se alguém conseguir compartilhar, fique à vontade aí. Eu vou fazendo a leitura e a análise aqui, tudo bem? Se alguém conseguir compartilhar, pode fazê-lo. Não há um limite para toda a plenitude. Caiu de novo o pastor, vamos aguardar. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em Amém. espírito de oração. Porque com certeza essa mensagem é para nós. Bom dia, irmãos. É que está chovendo bastante, né? Muita trovada, e eu creio que é por isso que está acontecendo essas quedas, né, da internet. Aqui em Minas Gerais também está chovendo. Sim. Quem tivesse para compartilhar, podia continuar a leitura. Eu não tenho como compartilhar, mas eu posso fazer a leitura aqui para nós pensarmos. Isso, Sim. irmão. Então faça a leitura, Pode. por gentileza. Chegou, pastor. Chegou, pastor. Conectou, pastor? Conectou, eu vou tentar ligar o computador aqui. Acontece que quando cai a internet aí, tudo vai para o breve, né? Mas vamos lá, vamos tentar novamente aqui. Ok, vamos lá. A ilimitada medida da plenitude da divindade é a única coisa que pode expressar a proporção de graça concedida a cada pessoa deste mundo. Pois Pastor, o onde senhor acha que abundou está o pecado... compartilhando? O senhor não está compartilhando a tela. Não. Se o senhor podia fechar e só ler, que aí seria melhor. Ele caiu de novo. Eu acredito que se ele fechar também a câmera, ajuda. Verdade. Calma, vai dar tudo certo. Já deu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem manda aqui é Deus. Ok, vamos lá. Conseguem me ouvir aí, né? Sim. Sim. Tá, vamos dar sequência aqui, então. Todavia, essa nada mais é do que a medida da graça concedida a cada um de nós. A ilimitada medida da plenitude da divindade é a única coisa que pode expressar a proporção de graça concedida a cada pessoa deste mundo. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, está dizendo que o presente que nos foi dado, que é Jesus Cristo, também é a maior proporção de graça que Deus poderia ofertar. Essa graça é dada a fim de, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. E para que o pecado não tenha domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Agora eu vou ler aqui o comentário. Ellen White confirma este pensamento nos seguintes textos. Nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco, enquanto a ele estivermos ligados pela fé. O pecado não terá domínio sobre nós. Amém. Colossenses 3, verso 1, pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3, verso 2, buscai as coisas lá do alto. Verso 3, devemos estar ocultos com Cristo em Deus.
Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, e 1 João 3, 9. Esses são os textos mais conhecidos sobre isso, né? E sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. E não apenas a humanidade de Cristo, mas a nossa humanidade. Por quê? Porque Cristo veio para mostrar que é possível, como seres humanos, ao dependermos completamente de Deus, a vivermos ligados completamente em Deus, vivermos uma vida de vitória. Isso fica claro quando nós lemos o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Vou ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Veja, o próprio Jesus apresentou que aqueles que creem nele fariam obras como ele fez e maiores do que as que ele fez. Por que ele fez essas obras? Pelo seu próprio poder divino? De maneira alguma. Ele não usou sua divindade para alcançar vitória em nenhum momento. Ele viveu como um ser humano, mostrando para nós que é possível, pelo poder de Deus, em completa dependência de Deus, também sermos vitoriosos. Ela é dada também com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O alvo dela é conduzir cada um à perfeição em Cristo Jesus, a uma perfeição também que está plenamente à altura do padrão de Deus, pois tal graça é dada para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13, que é o processo de santificação sem a qual ninguém verá a Deus, Hebreus 12:14. Ela, a graça, a porção da graça, é dada a cada um de nós até que todos cheguemos à perfeição, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jones é um autor que gosta de repetir as mesmas ideias, por isso nós já lemos esse trecho em outro lugar. Repito, essa graça é concedida a cada um que vive numa condição que abundou o pecado, e ele traz salvação a cada um a quem ela é dada. Ao trazer em si a salvação, a medida da salvação que essa graça traz a cada um, não é nada menos do que a medida de sua própria plenitude, que, por sua vez, não é nada menos do que a medida da plenitude da divindade. Novamente, ele está repetindo a mesma ideia, a ideia de que Cristo veio em toda a plenitude da divindade. Mas lembre-se, a humanidade revestiu a divindade. E embora a divindade pulsasse, ele decidiu esvaziar-se dela, Filipenses 2:5-8, vivendo como ser humano, assim como eu e você, para nos dar o exemplo de que é possível viver em completa dependência de Deus, apesar da humanidade. Visto que a graça ilimitada é concedida a cada um, trazendo uma quantidade de salvação equivalente à própria plenitude dela mesma, então, se alguém não tem salvação ilimitada, por que isso ocorre? Vou ler novamente a pergunta. Visto que a graça ilimitada
é concedida a cada um, trazendo uma quantidade de salvação equivalente à própria plenitude dela mesma, então, se alguém não tem salvação ilimitada, por que isso ocorre? Em termos claros, isso só pode ocorrer porque a pessoa não está disposta a receber a graça concedida. De forma bem clara, 2 Crônicas 15, verso 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, se você busca esta plenitude, ela lhe será concedida. Mas se você resiste a essa plenitude, ela também não se achega a vós. Estou falando não da salvação que chega a todos, mas estou falando da aceitação da salvação. Visto que a graça ilimitada é concedida a cada um, a fim de que ela reine no indivíduo contra todo o poder do pecado, tão certamente como o pecado reinou, e a fim de que o pecado não tenha mais domínio. Então, se o pecado ainda reina na pessoa, se o pecado ainda tem domínio sobre ela, onde está a culpa? Claramente se conclui que o problema reside no fato de que a pessoa não permite que a graça realize por ela e nela a obra para a qual foi dada. Devido à incredulidade, tal pessoa frustra a graça de Deus. No que diz respeito a esse indivíduo, a graça foi concedida em vão. Jones parece escrever difícil, mas nós vamos com o tempo compreendendo o seu raciocínio. O que ele está dizendo é que alguns resistem a essa graça maravilhosa, e eles resistem a esta graça porque eles permanecem sendo dominados pelo pecado, no sentido de não haver mudança de vida genuína. Mas cada crente, segundo sua profissão de fé, afirma ter recebido a graça de Deus. Então, se a graça não reina no crente em lugar do pecado, se a graça não tem domínio no lugar do pecado, é suficientemente evidente que ela está recebendo a graça de Deus em vão. Por que em vão? Porque ela continua vivendo a mesma vida de antes. Lembre-se, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Num outro lugar, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Em Romanos 14, verso 8, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em 1 Coríntios 15, 31, dia após dia, morro. Se a graça não está conduzindo o crente avante rumo à perfeita varonilidade, que é uma vida de crescimento e santificação em Cristo Jesus, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo, conclui-se que ele está recebendo a graça de Deus em vão. Daí a exortação das Escrituras. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é plenamente capaz de realizar a obra para a qual ela foi dada, mas somente se tiver permissão de operar. Se nós permitirmos que o poder de Deus atue realizando tanto querer como efetuar em nós, viveremos uma vida cheia do poder de Deus. Visto que, pelo fato de a graça proceder completamente de Deus, o poder da graça é nada menos que o poder de Deus. O poder da graça é nada menos que o poder de Deus. Podemos até dizer que Cristo é a graça personificada. É mais do que evidente, portanto, que o poder de Deus é abundantemente capaz de realizar toda a obra para a qual foi outorgada, dada, entregue,
a saber, a salvação da alma, a libertação do pecado e do seu poder. Antes de continuar, lembre-se, a justiça de Cristo nos livra da culpa do pecado. A justiça de Cristo nos livra do poder do pecado. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele, que é a própria justiça, irá nos livrar da presença do pecado. Leio novamente. A salvação da alma, a libertação do pecado e do seu poder. O reinado da justiça na vida e o aperfeiçoamento do crente até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Certamente que este termo, estatura da plenitude de Cristo, foi o que Jones mais citou nesse artigo. E com isso, ele quer dizer viver uma vida em abundância em relação à graça, aceitá-la por completo. Mas para isso ocorrer, tal poder precisa ter lugar no coração e na vida da pessoa, a fim de operar de acordo com a vontade de Deus. Ao dizer lugar no coração e na vida, eu queria lembrar vocês que é o corpo como um todo, mente e corpo, mente e corpo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu vou ler os 6, 19 e 20, porque acho que cabe muito bem aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Lembrando que o 3, 16 e 17 também tem a mesma ideia. Mas no 6, 19 e 20, nós lemos no finalzinho do 19. Não sois de vós mesmos, porque nós não somos de nós mesmos. O 20 diz, porque fostes comprados por preço. Sim, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E agora diz o verso 20, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, com a vossa vida. Para isso ocorrer, para que estejamos plenamente envolvidos por essa graça e cresçamos à estatura da plenitude de Cristo, tendo a imagem de Deus restaurada em nós, é necessário darmos lugar no coração e na vida. E aí eu citei o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, falando de que ele nos comprou com seu sangue. Nós não somos mais de nós mesmos. Devemos viver a fim de operar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E aqui cabe bem o texto, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O propósito do poder de Deus é a salvação de todo aquele que crê. A incredulidade frustra a graça de Deus. Onde existem dúvidas, a fé não pode reinar. Onde existem dúvidas, a fé não pode reinar. Mas onde reina a fé, as dúvidas se esquivam. Isso não quer dizer que nós não temos dúvidas, mas quer dizer que em relação àquilo que está escrito, nós não temos, mesmo que não compreendamos os detalhes, nós acreditamos no que está escrito. É verdade, temos mais perguntas que respostas, mas onde está escrito a palavra do Senhor, ainda que não compreendamos todos os detalhes, nós vivemos pela palavra. Muitos creem e recebem a graça de Deus para a salvação de seus pecados passados, mas se contentam com isso. Em que momento nós recebemos a salvação pelos pecados passados? Quando nós compreendemos essa luz, essa verdade. E o batismo nas águas é símbolo do perdão concedido a todos os pecados passados, ok?
Lembrando que o que se perdoa não são os pecados, é o pecador. Pecado não se perdoa, pecado se paga, e Cristo pagou na cruz do Calvário. Mas, comumente, nós usamos essa expressão, perdão dos pecados. Mas pensando na questão do libertar da culpa. Entenderam isso, né? Pecado se paga, e Cristo pagou na cruz do Calvário. E esses pecados serão lançados sobre Satanás. O que Deus perdoa é o pecador. Porém, comumente nós usamos a frase perdão dos pecados. Quando eu encontrei Jesus Cristo, então deixei de ser um inocente, um ignorante, e Deus, que não leva em conta os pecados de ignorância, trabalhou no meu coração para que eu percebesse que a minha vida passada era uma vida contrária à sua vontade. E então, eu me arrependi de todos os pecados passados. Porém, agora, em Cristo Jesus, Romanos capítulo 6, devo viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Por que é que ele cita aqui o batismo? E ele vincula batismo à sepultura. Porque quando a pessoa está embaixo da água, ela não respira. Símbolo de sepultamento, de morte. Morte para a velha vida. E agora, quando ela volta a respirar, saindo da água, símbolo de ressurreição. Símbolo de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso o texto bíblico diz, unidos com ele, na semelhança da sua morte, deixou de respirar, e a semelhança da sua ressurreição, quando volta a respirar. Voltando para o livro, muitos creem e recebem a graça de Deus para a salvação de seus pecados passados, mas se contentam com isso. E apesar de terem dado lugar a essa graça na alma para a salvação dos pecados passados, não fazem o mesmo para que ela reine contra o poder do pecado. E aqui poderíamos dizer em sua vida presente. Isso não passa também de outro estágio de incredulidade. E isso me lembrou o texto bíblico. Eu quero que você que pode acompanhe comigo. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 3, verso 5 em diante. Colossenses, capítulo 3, verso 5 em diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Então, dá a ideia aqui que Paulo está trabalhando com os colossenses, com os da cidade de Colossos, dizendo, olha, vocês viviam assim, mas vocês já não vivem mais assim. Mas ainda existem outros aspectos que vocês precisam melhorar. E agora, no verso 8, ele vai dizer, agora, porém, despojai-vos, quer dizer, retire da vida de vocês, igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ao dizer despistes do velho homem com seus feitos, está relembrando, vocês morreram para os pecados passados. Verso 10, e vos revestistes do novo homem, que é este que é uma nova criatura em Cristo Jesus.
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em outras palavras, este que é restaurado segundo a imagem que foi perdida quando Adão pecou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. E o texto é lindo e continua, não é? Capítulo 3, verso 12, você pode ler depois. Seguindo para o livro, e isso não passa também de outro estágio de incredulidade, quando a pessoa ela aceitou a Jesus, ok? E falando de forma pública seria através do batismo, e ela continua ainda a ter essa vida de pecado voluntário. Ela continua ainda em outro estágio de incredulidade. Assim, no que diz respeito ao objetivo final da graça, a perfeição da vida à semelhança de Cristo, em que sentido? Completa dependência de Deus. Sempre que você ler essa expressão, perfeição da vida à semelhança de Cristo, ou ainda plenitude de Cristo, você tem que lembrar completa dependência de Deus. Tais pessoas, na prática, recebem a graça de Deus em vão. E por que recebem em vão? Porque não vivem de acordo com esta maravilhosa mensagem. Bom, eu vou seguir até aqui. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A palavra ministério aqui não se refere simplesmente ao ministério ordenado do púlpito. Ela inclui a cada um que recebe a graça de Deus e afirma confessar o nome de Cristo. Pois cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros, mordomos, da multiforme graça de Deus. Aleluia, não é? Todos nós somos partes deste ministério. Logo, Deus não deseja que as pessoas recebam a sua graça em vão, a fim de que essa graça e sua bendita obra não seja erroneamente representada diante do mundo, pois isso impediria ainda mais que os homens e mulheres rendam-se a ela. O que é uma graça fajuta? É uma graça que não transforma, é uma graça que não muda, é uma graça que não altera. Não quer que sua graça seja recebida em vão, pois quando este é o caso, motivos de escândalo ocorrem em muitas coisas e a culpa é posta sobre o próprio ministério da graça. Por outro lado, quando a graça de Deus não é recebida em vão, mas a ela é dado o lugar que lhe é devido, nenhum motivo de escândalo haverá em coisa alguma. E o ministério, além de não ser censurado, será sido abençoado. E agora, para mostrar, eu vou até o final, porque está acabando o capítulo, tá? Eu dei uma olhadinha aqui no livro e faz sentido a gente terminar. E agora, para mostrar quão completo e plenamente abrangente será o reino da graça na vida de quem não a recebe em vão, o Senhor nos apresenta a seguinte lista, que abrange tudo, e pela qual iremos recomendar a nós mesmos como ministros aprovados por Deus. Vamos ler com cuidado. Lembre-se, este é
um artigo escrito por Jones, mas provavelmente foi um sermão que ele pregou em algum lugar. Vamos ler com cuidado. Em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Ele faz uma mescla aqui, né? Faz uma mescla de 1 Coríntios, de 2 Coríntios 11, onde está falando dos sofrimentos de Paulo, com outros textos. Isso, 2 Coríntios 11, verso 23 até o verso 28. Ele faz uma mescla desse conteúdo com outros textos, aí, inclusive das bem-aventuranças. Essa lista cobre todas as experiências pelas quais a vida do crente pode passar neste mundo. Ela mostra que onde a graça de Deus não é recebida em vão, tal graça terá de tal forma a posse e o controle da vida, que cada experiência pela qual o crente passar em sua vida será apropriada pela graça e transformada para que sejamos aprovados e recomendados diante de Deus, e para que sejamos edificados com vistas à perfeição, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E por que que nós agora vamos crescendo à medida da estatura da plenitude de Cristo com estas situações? Porque estas situações são de provas, e Deus só prova quem Ele quer aprovar. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Em outras palavras, não permaneça da mesma maneira que está, mas seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Na próxima quinta-feira, nós vamos ler o capítulo 12 juntos. Será um capítulo desafiador. Por isso eu peço que você desde já ore para que Deus nos dê discernimento para compreendermos tudo aquilo que foi escrito. Vamos orar? Sim, pastor. Se eu fará uma oração, alguém se habilita a fazer a próxima oração, em nome de Jesus? E a seguir, Aurenice, vem Pois a não. oração cantada da Rutinha, tá bem? Ela me enviou um vídeo ela cantando, tá bom? Tá ok. Você partilha, então, para nós? Sim. Então, tá bom. Então, teremos 2 orações e a oração cantada da Rutinha pelo vídeo. Alguém se habilita a fazer a oração? Quem levanta a mãozinha? Irmã Irani, que bênção. Princesa. Vamos orar? A irmã Irani faz a oração, a primeira oração, o pastor faz a segunda e logo em seguida a oração cantada da Rutinha. Oremos, então. Querido Deus, Pai, aqui estamos, Pai querido, de joelhos dobrados na Tua presença. Nossas mãos estão vazias. Trazemos apenas um coração pecador, Pai.
mas cremos no poder de Cristo. Lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus. Dê-nos um arrependimento verdadeiro, Senhor. Quebra as correntes, quebra as cadeias que Satanás construiu em torno do teu povo. Liberta-nos, Pai, assim como o Senhor libertou o teu povo, liberta-nos também. Converte-nos a ti, Pai querido, para que sejamos verdadeiramente obedientes a ti, inteiramente dependentes do Senhor, Pai querido. Derrama sobre o teu povo o Espírito Santo. Pai querido, quando nós olhamos, quando nós ouvimos uma mensagem como esta, entendemos como nós somos pequenos. Mas, Pai querido, o Senhor é grande. E queremos unir essa fraqueza, Senhor, à força do nosso Deus. Por isso nós suplicamos, toma em tuas mãos cada família aqui representada. Toma-nos para ser inteiramente teus, para que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Fica conosco, Senhor. Grava a tua lei nos nossos corações. Cumpra em nós a tua promessa. Dê-nos a mente de Cristo. É o que nós suplicamos. Nós não pedimos nem ouro e nem prata. Pedimos por uma vida transformada pelo teu poder. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Grande Deus de amor, obrigado pelo teu carinho para conosco, pelo maravilhoso conteúdo que nos concedeu estudar. Nós ficamos muito felizes, Senhor, com o privilégio de termos estes materiais. Pedimos que nos ilumine e que nos proteja. E ao longo deste dia, quando passarmos por provas, por lutas, e a tentação vier sobre cada um de nós nos lembremos que em ti, contigo, para ti e por ti, podemos ser mais que vencedores. Porque não estamos batalhando sozinhos. Se fosse por nós mesmos, estaríamos fadados ao fracasso. Mas vivendo ao teu lado, Senhor, por teu auxílio, pelo teu poder, que habita em nós quando nós assim permitimos. A tua graça em nós não é em vão. E existe sim vitória sobre todo erro, sobre todo pecado. Porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Olhando para nós, não vemos como nos salvar, mas olhando para ti, não vemos como nos perder. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a permanecermos na alegria da salvação. Em nome de Cristo é que nós oramos a ti. Amém. Me
Amém. Deus seja louvado. Que Cristo possa viver sempre em nós. Agora nós vamos abrir para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração. Você pode já levantar a mãozinha para dizer para nós o que a mensagem dessa graça maravilhosa. A gente tem que tomar posse dessa graça que Jesus nos concedeu ali na cruz, a salvação em Cristo. E essa mensagem foi muito poderosa, pastor. Deus seja sempre louvado na sua vida por trazer essas mensagens tão poderosas para nós. Eu frisei uma frase aqui: a incredulidade frustra a graça de Deus. Que não sejamos incrédulos da graça de Cristo por nós. Nossa, isso é muito triste, alguém não confiar na graça de Cristo, né? Muitos creem e recebem a graça de Deus para a salvação de seus pecados passados, mas se contentam com isso e não conseguem mais romper em fé. E eu tenho umas amigas que são de outras denominações, eu sempre falo com elas: vocês têm que continuar rompendo em fé. Eles falam, né, que a graça de Cristo basta. Eu falei: não, mas vamos romper em fé. E essa graça nos chama para a obediência, para o amor, né? Irmão Éden, Deus possa te usar nesse momento. Fala o que essa mensagem trouxe ao seu coração para nós. Abre o seu microfone. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, não é mesmo um comentário, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. Como que seria isso? Assim, para dar um esclarecimento um pouquinho, assim, dar uma luz um pouco maior. Que faz que no finalzinho da leitura dele, ele disse que Deus prova os que foram os aprovados. Assim, ou seja, que aqueles que eu entendi, que ele prova aqueles que o amam. Né? Eu não sei se eu estou errado, se eu estou certo em relação a isso. Você poderia dar uma clareada um pouquinho nisso aí, se é possível, pastor Rogério? Olá, irmão Éden, bom dia. Eu disse que Deus prova quem Ele quer aprovar. Deus prova quem Ele quer aprovar. Digo isso com base no ouro refinado pelo fogo para enriquecer. Então, quando você vai para a carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, a partir do verso 14, você tem um mercador celestial, ele apresenta a situação real de Laodiceia, que diz, ou que pensa sobre si, estar rica e abastada e não precisar de nada, e ele então diz: vocês nem sabem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo? É uma fé que é provada. É uma fé que é provada pelo fogo da aflição, a prova. E aí, quando nós estudamos a lição do Crisol, isso ficou bem claro, que as lutas e adversidades, elas advêm com a permissão de Deus para nos fortalecer. E aí, quando nós vamos para o texto de Pedro, vou ler aqui, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Exultando. E aí, eu disse, Deus só prova quem Ele quer aprovar. Por quê? Porque existem situações onde o indivíduo se coloca na situação. Okay? Vamos imaginar que eu, deliberadamente, me envolva com vigaristas, com agiotas, com homens maus. Não que todo agiota seja mau, mas, em geral, a fama que se tem é essa.
ok? Homens maus, etc, etc. Eu me coloquei numa situação diferente de quando, como cristão, eu procuro ter uma vida íntegra, reta, temente a Deus, me desviando do mal, e ainda assim acontecem situações. Veja, não foi eu quem causei. Não. Foi Jó quem causou sua situação? Não. Mas Deus o provou. Por quê? Porque queria aprovar. O que é essa aprovação? Essa aprovação é Deus querendo que nós alcancemos a plenitude, a medida da plenitude de Cristo Jesus, que é o aperfeiçoamento do caráter. Lembre-se, ninguém que tenha o caráter manchado entrará no reino dos céus. Nós já vimos isso no estudo de ontem, se não me engano. É necessário que estejamos com o caráter purificado. E nós não temos esse caráter. Nós não temos este caráter por nós mesmos. Este caráter é de Cristo Jesus, e quando nós, a cada dia, morremos para nós mesmos, este caráter é nos concedido. É o caráter de Cristo em nós. Em nós. Por isso eu disse que Deus só prova quem Ele quer aprovar, no sentido de que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, e parece que quanto mais buscamos, mais situações vêm. Não que nós causamos. Pode até acontecer que você cause uma situação e vai ter que lidar com a consequência. Deus também vai caminhar contigo, ok? Deus é fiel e vai carregar você no colo, mesmo você tendo causado. Mas na minha fala, eu estou colocando como você procurando fazer a vontade de Deus e as adversidades vindo. Por isso eu repito, Deus só prova quem Ele quer aprovar. E aí o último texto, para concluir essa fala, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aí, por que eu li esse texto? Porque em grego, provação e tentação é a mesma palavra. O que muda na tradução é dependendo do contexto. Quando é uma situação onde o tradutor entendeu que caberia melhor tentação, ele colocou tentação. Quando ele entendeu que era melhor colocar provação, ele colocou provação. Mas a palavra é a mesma. Vai depender do contexto para você saber se é uma ou outra. E espero que o irmão tenha compreendido. O irmão Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Muito bom. Mais alguém? Espero que nós estejamos meditando nessa mensagem dessa manhã, né? Pastor, você tem mais alguma consideração? A minha consideração é para que vocês continuem firmes nestes estudos e que aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que vocês estão ouvindo, vocês se organizem para anotar, sabe? Anotar os versos bíblicos, as frases de impacto, porque tudo isso é muito lindo e tudo isso é maravilhoso. Mas se nós não tomarmos nota, vai ser só mais uma palestra que você ouviu, mais um culto que você assistiu, mais um sermão. Se você não tomar nota, é só mais um dia. Mas se você tomar nota, se você guardar, isso vai fazer parte da sua essência, do seu viver. Então, imprima o texto ou pegue um papel, vá anotando. Quando os textos bíblicos forem citados, você marca. Tá? Eu sei que alguns gostam de ouvir assim, quietinhos embaixo da cobertinha, né? Bem gostoso. Eu também gostaria de estar aí. Mas, digo assim, estar nessa situação, né? Bem quietinho, tranquilo, só ouvindo. Mas não vai ficar. Então, você precisa fazer além. Nem que você depois veja de novo no YouTube, tá? Mas
Faça a diferença, vai fazer muito bem para vocês. Bom, a minha Verdade. participação termina aqui, Aulenice. Sim, pastor. O senhor vai sair da sala, né? A Vera levantou a mão. Ah, Sim, sim, Vera. temos a irmã Vera. Pois não, Vera, pois não. Irmã Bom Vera? dia, pastor. Quando fala sobre a graça, tudo isso é impactante para as nossas vidas, né? Porque o novo renova. Às vezes assusta, mas assusta quem não quer viver pela fé. Assusta a ponto de desistir. E eu posso dizer para vocês que eu vivi assustada por muitos anos. Mas o Senhor nos alcança para nos dar a oportunidade que ainda em vida possamos mostrar ao mundo que a graça pode renovar todas as manhãs nossas vidas. E aqui o pastor leu para nós, já no final, dizendo, já quase no final, eu marquei aqui, ó, a graça mostra, ela mostra que onde a graça de Deus não é recebida em vão, tal graça terá de tal forma a posse e o controle da vida, que cada experiência pela qual o crente passa em sua vida será apropriada pela graça e transformada, pura para que sejam aprovados e recomendados diante de Deus, para que sejamos edificados com vista à perfeição, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. É muito gratificante ouvir da boca de um servo de Deus palavras sublimes que vêm do trono da graça. Eu vivi anos, olha, eu estava fazendo culto 3h pouca da manhã com meu esposo, e quando ele lê os versículos e eu leio a lição, e depois a gente senta para conversarmos sobre isso. E eu disse a ele, bem, como é que eu vivi tanto tempo nas trevas, adorando um poder vencido, no qual está tudo escrito, é o nosso povo, é a nossa história, sendo todo tempo, anos após anos, com as lições, com a Bíblia aberta, e eu fazia ano bíblico, anos após anos, cega, sem querer a graça. E aqui o Senhor está dizendo que ela é nos mostrada para que esta graça se transforme em algo até plausível, até que a gente toca a graça. Quando a gente toca o nosso corpo transformado, a mente purificada pelo Espírito Santo, a gente pode tocar na nossa cabeça e dizer, graças a Deus que o que estava aqui antes não está mais. Eu posso tocar em meu corpo e dizer, graças a Deus, eu não tenho nenhuma tatuagem em meu corpo, nenhuma. Mas eu tenho marcas profundas, que é muito mais profunda do que uma tatuagem física. E a graça me alcançou para que eu possa dizer ao mundo que é possível. É possível viver pela graça e ser um crente que tem uma vida que vale a pena, porque este crente tem uma vida aprovada, transformada, restaurada por um Deus que pode todas as coisas. Eu sei que Ele pode transformar vidas. E eu peço que vocês orem por vidas que estão no satanismo, no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda. Há pessoas lá que precisam das nossas orações. A gente pode sentir até horror quando encontramos essas pessoas vestidas como sacerdotisa, como sacerdotes da Umbanda, da Quimbanda, mas essas pessoas precisam das nossas orações. Há muitas pessoas lá dentro que são inocentes, cumprem um serviço que o coração deles não está. É muito necessário, nesses últimos dias, orarmos por estas pessoas. Eu não esqueço da minha linhagem nunca, das minhas tradições, das tradições que me levaram a ver e a perceber que o nosso Deus, o supremo Criador dos céus e da terra, é diminuído. Mas são pessoas que, muitas das vezes, estão na prática porque não conhecem a graça, esta graça que alcança. Há muitos crentes dentro da igreja que rejeitam a graça, e uma dessas foi eu.
não praticava as coisas do passado, mas tinha nada de fé, nada de prática daquilo que é Cristo. Então, nós precisamos orar muito, porque a pessoa é sincera em todos os campos, toda a esfera religiosa. Queridos, me desculpa tomar o tempo de vocês, mas é necessário que a graça que me alcançou vocês, está disposta, mas temos que orar. E só haverá milagres se orarmos. O poder da oração salva quem vocês não conhecem, porque alguém orou por mim. Então, eu acredito na oração. Que o Senhor te abençoe, pastor Rogério. Obrigada por compartilhar. Continuo dizendo pérolas que não têm preço. Obrigada, meus irmãos e irmãs. Bom dia. Amém, irmã Vera. Deus abençoe. Deus abençoe. Cristine? Bom dia a todos. Bom Desculpa dia. o atraso. A gente fica meio tímido de falar, né? Mas como o pastor falou aí, incentivou, né, a gente a marcar, e como até eu marquei aqui um texto que me chamou a atenção, que fala assim, que muitos creem e recebem a graça de Deus para a salvação de seus pecados passados, mas se contentam com isso. E apesar de terem dado lugar a essa graça na alma para a salvação dos pecados passados, não fazem o mesmo para que ela reine contra o poder do pecado. Então, o que a gente mais vê, né, em todas as igrejas, a maioria das igrejas, assim, as pessoas falando, né, que está na graça, foi salvo pela graça de Jesus, salvou, e a gente vê que o mesmo poder que foi dado para que as pessoas, né, acreditassem no sangue de Cristo, ele não está sendo usado, né, para continuar, né, perseverando em fé, como igual a irmã falou aí, um complemento que ela falou também, ela estava na igreja, não estava sendo transformada, né? Então, essa graça, ela é dada também para nos transformar dia a dia, né? As nossas pendências, né? Nos transformar o nosso caráter, e nós não tomamos posse disso, né? A gente confia muito na salvação em Cristo, e a gente perde de vista, né, a nossa santificação diária. Então, é isso que a gente deve se atentar, né? A gente deve tomar posse dessa graça para a transformação do nosso caráter. Era essa a minha consideração. Amém. Muito obrigada, irmã Cristina, e a todos que partilharam conosco o que a mensagem falou no coração. Nós teremos agora 2 orações para nós encerrarmos na sala. Gostaria de ver as mãos vistas, quem gostaria de orar, e depois a gente vai partilhar um hino final. Que Deus abençoe o nosso dia. Alguém gostaria de orar? Irmã Vera. A irmã Vera faz oração. Eu farei a primeira oração, irmã Vera, você faz a segunda, e aí eu partilho o hino. Amém? Sim, amém. Oremos, eu irei orar. Grandioso Pai, nós ouvimos essa mensagem tão maravilhosa e grandiosa. Nós possamos tomar posse da graça de Cristo, e ao tomarmos posse dessa graça, nós possamos romper em fé, crescer na estatura e graça de Jesus Cristo, até alcançarmos a estatura de Cristo. Isso o Senhor nos otorgou, ó meu Deus, que é um presente sem preço. Nós vamos ter a estatura de Cristo através dessa mesma graça de Cristo. Muito obrigada, Senhor Deus, que possamos, independente de quantidade de anos que estamos nessa fé, nós possamos se lembrar que nós estamos aqui subindo o degrau da santificação. Nos ajude a consagrarmos mais a nossa vida a Ti. Nos dê força, Senhor. Nos dê discernimento, abre os nossos olhos da fé, nos dê aquela inteligência espiritual para que possamos entender, praticar, estudar a Tua palavra. Quanto mais nós estudamos, lemos, escrevemos, o nosso cérebro consegue guardar essas mensagens. E nós vamos precisar, Senhor, lembrar de todas essas mensagens. Que o Espírito Santo possa fazer essa obra maravilhosa em nós. Nos dê um dia maravilhoso na Tua presença. Mais uma vez, suplicamos humildemente perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda continuamos, Senhor, prostrado diante do Teu trono de misericórdia, amor, graça, compaixão. Não há palavras
que possamos expressar tamanha gratidão. Mas o Senhor de longe nos via e com amor, que é um amor eterno, o Senhor amou a cada um de nós. E, Senhor, com a tua benignidade, o Senhor atraiu a cada um dos teus filhos, e este mesmo poder que nos atraiu, que nos fez amado do Pai, Jesus, foi o teu preço de sangue, para resgatar as almas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aí têm lutado para estar na tua presença, viver-se a graça nas suas próprias vidas. Nós temos o nosso líder neste grupo, que é o pastor Rogério Reis. Ah, Senhor, cuida deste homem. Ele pode ser aparentemente pequeno, mas ele é um homem gigante. Ele tem amor. E ele está dando este amor que recebeu do Senhor para nós. É através da palavra aberta, da boca deste homem que o Senhor tem falado. O Senhor tem nos dado, na pessoa dele, a mansidão de Cristo. O Senhor tem nos dado a tua paciência na pessoa dele, que exaltado seja o teu nome na vida dele, na vida destas irmãs, na vida desses irmãos que têm, como eu, necessidade de aprender, de buscar, de se dispor a viver estas verdades, mesmo que seja difícil o entendimento neste mundo de trevas, porque há muitas informações, mas louvado seja Deus, que o primordial é o sacrifício do Filho de Deus em nosso lugar. Não foi o sangue de touro nem de bode, não, foi o sangue de Jesus que nos lavou, que nos redimiu, que nos limpou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Bendito seja teu nome. Continua, Senhor, nos guiando nesses dias difíceis. Estamos com os nossos pés sangrando e nós não estamos distante da Nova Jerusalém. Não estamos. Ela está próxima e nós cremos pela fé que é nessa geração, na nossa geração, que o Senhor estará trabalhando para nos levar para o lar. Abençoa cada família, tenha de compaixão dos entes queridos de cada um deles, que como meus entes queridos, há tantos fora do teu aprisco, são ovelhas errantes. Traz de volta, ó querido divino pastor, nós oramos em teu nome, Jesus, porque em teu nome há poder. Fica conosco com as horas que se seguem desse dia. Nós te suplicamos. Amém e amém. Chama por ti.
Até amanhã, Amém. Eunice, Até e a amanhã. todos. Até amanhã. Vou encerrar a Deus sala. abençoe. Fiquem com Deus. Deus quiser, eu Amanhã, amo povo vocês. amado. Eu amo vocês. Te amo também, Ronaldinha. Com Deus. Amém.